Então, bora lá. Olá, você que nos acompanha, estamos começando mais um podcast, o nosso Pode Falar, e hoje o nosso convidado é o diretor acadêmico da UNOESC, o Cláudio Luiz Orso, que é muito conhecido por ter dado aula por metade da região, acho que teve aula contigo já também, né? Cristine Maraga já teve aula contigo, né? Na verdade, diretamente na sala de aula, não. Ah, não teve aí, então... Era da direção. Era da direção. É. Então tá, pelo menos metade da população teve algum envolvimento com o Cláudio sendo professor ou coisa assim, né? Direção. Tem um histórico longo, né, Orso? Tem um histórico longo. É um histórico mais ou menos longo, né? Para quem já está cumprindo aí, completando praticamente, né? 38 anos de magistério, né? Então, de fato, são 38 anos de caminhada. Então, muito tempo em Xaxim, né? Claro. Aí depois aqui em Xanxerê, mas muitos alunos de Xaxim que trabalharam, que eu trabalhei com eles no ensino médio, principalmente. Então, a gente olha para o povo hoje, a gente vê esse pessoal, como a Cristine, por exemplo, né? Que foi minha aluna lá, eu era diretor de escola, né, Cristine? Você era aluna. E aí a gente consegue ver e passa por eles e vê e identifica alguns, não todos, né? Porque são muitos. Tá. Já vamos entrar que os mais marcantes, só. Identifica, entende? Os mais brilhantes. Nós já vamos falar sobre a Cristine Maraga na escola. Já vamos entrar nessa aí. Eu acho que o foco tem que ser a vida do professor Cláudio, sim, não a minha. A vida dele foi impactada pela tua atuação na escola. Foi diretamente impactada por isso. É isso aí, Cristine. Daí você ajudou. Não, mas é um orgulho, né? Hoje ver a Cristine assim, né? Ajudou, né? Claro, né? Ajudou a aprender a descascar pepino, né? Bom, mas isso também é um aprendizado, né? A gente não pode deixar de lado. Não foi? Tá tudo bem. Descascar pepino não é meu forte. Não é forte? Tudo bem. Depende, às vezes. Tudo isso ainda na introdução do nosso podcast. E aí, Cristine Maraga, como é que você tá? Tudo certo? Eu tô bem, eu não sei se eu vou ficar bem daqui pra frente, mas tudo bem. Tranquilo. O foco é o seguinte aqui, Orso. não precisa ter papas na língua. Se for pra falar mal da Cris, tu pode falar à vontade. Ela não tem muito problema, mas ele tá? não tem de falar mal de mim. Meu Deus do céu. Vamos descobrir já. Já nós vamos descobrir isso aí. Cláudio, então a tua trajetória está voltada à educação, né? As pessoas que te conhecem remetem muito a essa imagem. Como é que foi a tua entrada, a tua escolha por essa área da educação em específico? Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que todos nós precisaríamos fazer um pouco da nossa retrospectiva ou a nossa biografia, né? Para ver por onde a gente já transitou. Porque, de fato, quando a gente olha para as pessoas que nos cercam, a gente começa a pensar por onde ela transitou para chegar, né? Uhum. E hoje eu penso que a gente precisa fazer isso. Porque tem uma música, né, que diz exatamente isso, né? Que a gente passou por muitos lugares para chegar onde a gente chega. Ninguém chega chegando, né? A gente chega se construindo. E essa caminhada, de fato, desde muito jovem, eu sempre tive a intenção, né, de ser professor. Por mais que eu não fosse um excelente aluno, né, na educação básica, mas meu sonho sempre era ser professor, desde muito cedo, né, me envolvendo diretamente com a comunidade, com escola, e isso, de fato, nesse período de praticamente quase 40 anos, porque o período que eu fiquei estudando e fazendo meus estágios, mas desde muito cedo o sonho de ser professor, exatamente por entender que é possível contribuir e também é possível a gente construir uma carreira bonita, né, brilhante, também na área do magistério. Porque as pessoas têm muito essa ideia de que ser professor é ser qualquer coisa, e não é, né? Nós temos uma responsabilidade muito grande. E essa preocupação minha sempre foi nesse sentido, nesse intuito, né? De a gente, no que eu posso contribuir com as pessoas que me cercam. Em qualquer local de trabalho, as pessoas passam pela gente, assim como na educação, na escola. Uhum. E passar pela gente não é suficiente. A gente precisa deixar algumas coisas para essas pessoas. A gente ensina história, ensina geografia, no meu caso, né? Português, matemática ou qualquer coisa, mas para que isso serve? Então, isso eu sempre me perguntava, né? E a satisfação de estar no meio desse povo, desses jovens, dessas crianças, não muito, mas pelo menos no início eu estive com alunos mais jovens e agora com alunos de nível superior, mas é importante. E eu quero dizer que quando a gente olha para trás e a gente vê que muitas pessoas, de fato, como você falou no início, passaram pela gente e a gente olha para eles, eu me reporto a uma fala que eu faço muito,
que eu digo o seguinte, que para nós, da área do magistério, nós só atingimos o nosso objetivo quando nós percebemos que os nossos alunos estão bem lá fora. Ou seja, quando nós vemos o sucesso das pessoas que nos cercam, que foram nossos alunos, que trabalharam conosco, a gente fica satisfeito. Fora isso, a gente se pergunta o que é que a gente fez para essa sociedade. Então, desde muito cedo, muito jovem, vale ressaltar aqui que eu sou de uma pequena família, né, de 10 irmãos, né? Pequeno, muito pequeno, 10 irmãos. Eu sou o quarto filho da família e eu fui o primeiro que tive a oportunidade de estudar. O primeiro e depois pela caminhada, outros me seguiram, mas não até onde a gente chegou na formação acadêmica. Mas, literalmente, a gente abriu as portas para a família também, nesse sentido, né? Porque trabalhando meio dia na lavoura e meio dia na escola, meio dia dando aula, meio dia na lavoura com os pais, ajudando eles, para que eles também saíssem da situação que eles viviam. E dessa grande família, né, ainda contando, né, com as fragilidades, com as dificuldades financeiras e do interior, de Coronel Freitas, né? Comunidade pequena. Qual que era a comunidade lá? Comunidade de 3 casas. 3 casas? 3 casas. Você morava na primeira, na segunda ou na terceira? Eu morava na terceira quase, porque era a última. Quando a gente saía do centro da comunidade, a gente estava fora. No centro da comunidade. Claro, tinha o centro. Já claro. tinha centro na época, né? Sim. Mas a gente morava no interior mesmo, em terras bastante dobradas e um trabalho muito árduo, né? Assim como muita gente. Não. Terras bastante dobradas é para dizer que era peral mesmo, né? De plantar no tiro e colher a laço. Exatamente. Exatamente. Era mais ou menos isso. Terras bastante dobradas. Lá para Jaborá é assim. Nossa, bastante dobradas também lá em Jaborá. Lá na linha Uvarana também, gente. Exatamente, né? O Uvarana, que nós visitamos esses dias na tua terra natal lá, né? Olha, fomos visitar a comunidade. Tu ouviu alguma história boa da Cris lá? Alguma coisa para contar para nós? Não da Cris, né? Mas teve uma história lá que ficou marcada. Ô, louco! Podemos falar? Podemos. Então vamos contar. Não. Nós gostamos de história. Já vamos lá para o Varana. Agora já muda para o Varana. Na verdade, você acaba de falar que o foco era eu e não você. Agora você quer que eu conte história de Varana, fofoca, né? Não, mas pois é. Então, eu vou contar a história seguinte. A comunidade de Varana é um grupo de pessoas que a gente tem um carinho muito grande por eles, né? Assim como por grande parte das comunidades, o Ederson me conhece, né? Que eu sempre fui envolvido com comunidade, com grupos, eu estou lá. Onde tem 2 ou 3 reunidos, eu sou o terceiro ou o quarto, né? E aí, o que acontece? Nós fomos para o Varana, eles nos convidaram para fazer a cantoria de Reis lá para a comunidade. Ah, certo. Isso foi agora? Não, foi há 3 anos atrás, né? Antes da pandemia ainda, né? E aí lá fomos nós, né? Menino, o banquete que eles prepararam para a gente... Tu não faz ideia. O pessoal gosta de receber bem lá. Eles fizeram um banquete, imagina só, com tudo aquilo que eles produziram. Desde milho verde a carne, né? Pé de moleque, amendoim, melancia, tudo que tu imagina que eles podiam produzir em época de final de ano, época de produção, uva, né? Eles fizeram. E na saída, né, uma senhora, né, que estava lá, ela estava com um pote de pé de moleque na mão, né, tentando levar para casa, eu acho assim, terminando, era dela o pote, né? Entendi. Era dela o pote, terminando a festa. Exatamente, né? Isso aí, é meu e cheio de pé de moleque. Né? E aí eu disse para ela assim, eu não acredito que a senhora vai levar para casa isso daí. E ela me disse assim, é teu, pode levar para casa, come os pés de moleque, os amendoins e depois me devolve o pote o dia que tu puder. Então a gente veio lá da Varana, essa história tá registrada lá com foto e tudo lá. Devolveu o Tupperware? Devolvi. Devolvi para não ficar feio, porque amanhã depois eles vão me chamar na rádio, né? Não, fica chato. Fica chato ficar devendo aí. Deixa nos avisos da comunidade lá da cultura. Exatamente, um bilhetinho assim, um programa do padre, alguma coisa assim, eles podem colocar. E não é conhecido, né? Essa é a dificuldade que a gente tem, é não ser conhecido na cidade, né? Pois é, para cobrar uma conta... não, é para já, viu? 2 pra já, né? Isso que faz 23 anos que eu não vivo lá, praticamente, só durmo em Xaxim, né? 23 anos de UNOESC, então... Tem isso, né? Mas isso. diz que a rotina é bem tranquila, né? Trabalhar nessa parte da educação. Diz que trabalha 2, 3 horinhas por dia só, não é assim? Sim. A gente começa, geralmente, né, às 7 horas da manhã e vai às 11 da noite, né? Um pouquinho mais, então. E leva, às vezes, um pouquinho para
casa ainda para terminar para o dia seguinte, né? Meu Deus do céu. É uma rotina bastante puxada, na verdade. A educação é uma situação, problema para quem trabalha, no sentido de que, na grande parte dos trabalhadores das outras profissões, você vai para casa, né? Sim. Nós levamos para casa. Nós não verdade. vamos para casa. Nós vamos, mas levamos a escola conosco, com os problemas para resolver no dia seguinte, para preparar a tua aula, para corrigir tuas provas, para fazer todo esse trabalho. É um trabalho que não está na escola, literalmente. Né? É um trabalho que ele vem após. Então, isso, podemos dizer assim, que a educação é um trabalho bastante desgastante nesse sentido. Né? Por isso, os professores reclamam, claro, com muita razão, por muitas coisas que acontecem, né, na educação, mas principalmente pelo fato de a gente ter que preparar a nossa aula em casa. Hoje nós temos, as redes têm uma carga horária de hora de atividade, só que para quem tem muitas turmas de alunos, é muito difícil completar e conseguir deixar tudo pronto no período da aula, né? Mas é isso aí, viu? É muito... Eu hoje, depois desse período, dessa experiência na educação básica e superior, se eu sair hoje, que já está na hora de sair também, né, pelos cabelos brancos, Maria, né, Cris? Eu saio com a certeza do dever cumprido, de ter feito o melhor e ter contribuído para muita gente. E hoje, quando eu olho para os meus alunos que estavam lá, né, que não tinham muita perspectiva e hoje estão bem, eu fico muito feliz. Tem um ditado que diz que bom poder olhar para as pessoas e ver que elas estão bem, porque aí a gente não precisa se preocupar com eles. Vamos voltar à nossa preocupação com aqueles mais necessitados, né? Então, a gente tem um pouco essa questão também. Na tua experiência com o magistério, tu chegou a trabalhar naquelas escolinhas isoladas do interior? Então, eu tive experiência. Eu trabalhei 5 dias. Nossa Senhora, tudo isso? Uma semana. Uma Porque semana. deve ser, eu imagino que... Uma semana. Mas uma semana assim que... Valeu por um ano. Valeu por muito tempo, Ederson. Valeu por um longo período, né? Porque, na verdade, eu terminei o ensino médio magistério e fui para a faculdade, né? E aí, nesse período, eu estava na faculdade. Na época, a gente não tinha faculdade próxima da gente, né? A gente estudava em Palmas, Paraná. Uma semana por mês. A gente tinha aula manhã, tarde, noite, concentrada. Voltava e ficava 3 semanas em casa. Para completar os 75% de frequência, que era tudo presencial. Na verdade, na época, não existia essa história de aulas online, nem muito menos à distância, né? Naquela ocasião, eu fiz o meu curso de História assim, ficando uma semana em Palmas, estudando com aula manhã, tarde e noite, todo de segunda a sexta, e aos sábados, até o meio-dia, e depois a gente voltava, ficávamos 3 semanas em casa. Então, uma semana por mês era sagrado, que era de Palmas, passar fome, frio, sono. Nossa Deus. Senhora. Que não é frio em Palmas. Não. Lá a temperatura é boa, É agradável. boa. Não Bem venta, agradável. né? Não... Bem agradável. Então, assim, lá no início, Cris, essa experiência. Quando eu estava na primeira semana da faculdade, a Secretaria de Educação de Xaxim me chamou se eu queria assumir uma escola, certo? Isso já era março, não tinha professor naquela escola. E aí, no mês de março, eu disse que sim, né, que eu queria, mas teria que esperar eu retornar de Palmas, que era em abril já, né? Que era final de março, início de abril. Então, o meu primeiro dia de aula como professor na escola foi dia 1º de abril, dia 2, 3, sei lá o que foi, mas foi início de abril que eu retornei. Aí eu fiquei uma semana e eu vi que não era para mim aquilo, né? Eu tive que reavaliar toda a logística, principalmente, né? De estar lá, um local que não era próximo de casa. E, na sequência, uma semana depois, mas eu não abandonei por abandonar, né? Abandonei porque naquele momento surgiu uma oportunidade. Aí eu vim para uma escola de educação básica, né? Aí houve uma grande evolução, né? Porque eu fico imaginando que devia ser uma tarefa muito difícil para o professor. Eu estudei do 1º ao 4º ano numa escolinha isolada e era a mesma professora para dar aula para as 4 séries simultaneamente, fazer a merenda e limpar a escolinha. E cuidar da horta. Cuidar da horta que tinha naquela época, e ela dava todas as disciplinas, da educação física ao português, a matemática. Era isso. Aquela semana que eu experimentei foi assim também. E esses professores tinham que ter uma estátua, né? Um beijo pra minha professora Arlete Risotto, querida, te amo, tá? Ainda te amo. Porque eu lembro dela perfeitamente, porque assim, meu Deus, coitada, hoje eu penso eu olho pro que ela fazia, gente, que era aquilo. E aguentar a gente. Quando eu lembro da minha primeira série nessa escola, numa escola assim, né?
Você imagina que a minha professora, querida, ainda vive hoje, né? Por mais que já fazem 50 anos, né? Mas ainda vive, né? Mais de 50 já. Ela tinha formação até a 4ª série. De primeira a 4ª série, só. E ela dava aula para a primeira a 4ª série. Meu Deus. Então, assim, imagina a dificuldade dela em ensinar a gente a recolher as primeiras, reconhecer ou conhecer literalmente, as primeiras letras, porque há 50 anos atrás ninguém ensinava nada em casa antes de ir para a escola. Sim, com certeza. Nem pegar o lápis na mão, a gente tinha que aprender a pegar o lápis, né? E tal. Então, ela foi minha primeira professora, a Dona Maria. E eu encontro ela com frequência lá em Xaxim. Ela está morando em Xaxim agora. Olha só. E eu estudei em Coronel Freitas, mas ela, na época, ela morava lá. Então, sim, eu penso que quando eu olho para ela e eu vejo ela, e eu chego próximo dela e dou um abraço, e digo, essa foi a minha professora, a gente se emociona, tanto eu quanto ela, né? Porque é muito tempo numa condição extremamente precária, Exato. certo? E que, como diz o ditado, né? Tem gente que não acredita na possibilidade de alguém crescer, né? Mas ela era uma pessoa que acreditava. E eu aprendi a acreditar que todas as pessoas têm a possibilidade de se tornarem melhores do que são, independente da condição que vive, né? Claro, uma série de coisas, né? Mas a gente precisa ser muito persistente. E ser professor é perseverar, literalmente. Com toda certeza. Literalmente, né? Hoje a educação ela está sofrendo uma revolução enorme, né? Você pegar desde o processo tanto da educação inicial para os professores existe o desafio, né, de competir, digamos, né, com o celular, com a tecnologia, muitas vezes nessa questão de dar atenção. Aí você vai para a graduação, que seja já pulando, né, nas escalas. Veio o ensino à distância, que tem os pontos positivos, por um outro lado tem os seus desafios. O ensino presencial tem os seus desafios também. E tem desafio para todo lado, né? Como é que você tem visto essa mudança? Porque você acompanhou essas etapas, né? Tudo isso acontecendo de perto. Eu tenho a impressão que você está me chamando de velho, mas tudo bem. Eu não queria dizer nada, mas assim, você com 92 anos... Tá certo. Como é que você visualiza Olha, todo esse... eu não sei se vou lembrar dos primeiros tempos. É natural da idade. É natural da idade. Chega naquela época que era assim com a pedra, assim, que o pessoal entalhava. Era muito difícil, aquela época era uma coisa boa, viu? Eu não lembro dessa época, né? Claro, por causa da idade, né, Cris? Mas não deve ter sido fácil. Mas assim, literalmente, eu acho que a pandemia ela veio para ser considerado um divisor, na verdade, né? Mas eu vou lhe dizer que não foi a pandemia que trouxe esses avanços da tecnologia para a educação. Eles já existiam. Sim. Só acelerou. Assim como quando a gente diz assim, mas a pandemia não deixou os nossos alunos aprenderem. Mas nós também tínhamos dificuldade de aprendizagem antes da pandemia. Certo. Mas a formação de professores tem problemas agora. Sim, mas nós tínhamos antes também. Porque a educação é um processo muito complexo. E é um processo que não se coloca a fazer algo mecânico. Sim. Porque o teu produto, as pessoas que trabalham contigo, os alunos, no caso, eles não são o que eles eram há uma hora atrás. Eles já mudam, né? Há o ditado popular que diz que a gente não toma banho 2 vezes no mesmo rio, porque a água não é a mesma. Sim. E nem eu sou mais o mesmo. Né? Então, a qualquer momento, a gente se transforma. E hoje, com o uso das tecnologias, com certeza, é um desafio maior ainda para os professores. Porque além da dificuldade de a gente, no caso, mais velho, né, com 92 anos, né, e tal, a gente não tem a mesma prática que os nossos jovens, crianças, têm hoje com o celular. Sim, né? Sim. Com o equipamento eletrônico, com mídias sociais, com essas coisas. Então, enquanto eu formulo a pergunta, o aluno já tem a resposta pesquisada no seu celular, se ele está na sala com o celular. É verdade. Entende? Então, assim, olha, eu tenho que cuidar da pergunta que eu faço para não dar uma resposta, né, equivocada. Então, e nós temos, além do mais disso ainda, nós temos a resistência nossa em relação a isso. Também. Porque a gente pensa, eu acho, que só pensa, que a gente está perdendo espaço. Quando a gente vê que o nosso aluno, que a tecnologia vem e substitui, não substitui o professor, mas ela faz com que o professor saia da zona de conforto. Mas sim. Isso é bom. Mas, exatamente. Então, as pessoas têm esse entendimento de que a gente está perdendo o nosso espaço, mas não é perda de espaço.
Na verdade, são outros momentos, outras formas de aprendizagem. E, além disso ainda, talvez no nosso tempo, ou no meu tempo, lá quando eu comecei a ser professor, digamos, há 40 anos atrás, 35, 38, né? Já não lembro mais o tempo, porque faz tanto tempo. Nossa, né? Meu Deus. Agora... não, mas aos 37 anos que eu estou no magistério, exatamente, a gente chegava... Quando eu comecei a dar aula, né, eu tinha um livro didático para dar aula. Né? Então, veja que eu tinha que pegar aquele livro e entender e tentar algumas coisas entender, porque a gente também não tinha formação específica na área quando eu comecei. E você passar aquilo para os alunos, você não tinha um livro para cada aluno para ler. Você tinha um livro de quinta série, um livro de sexta, eu trabalhava geografia. Eu tinha um livro de geografia de quinto, um de sexto, um de sétimo, um de oitavo. Tinha 4 livros. E era a minha biblioteca. Então, tu imagina o que era aquilo. Hoje, nossa, tá louco. Hoje, eu primeiro que não preciso ter o meu livro didático, né? Hoje se trabalha muito com a construção das competências e habilidades, porque o nosso jovem não precisa saber a geografia, mas ele precisa saber o que ele faz com a geografia, não precisa saber a história, precisa saber o que é que isso contribui para a formação dele, para a caminhada dele. Que a informação está disponível aí. Isso buscar, aí. Né? Isso aí. Então, eu não tenho dúvidas de que isso veio para acelerar e, de alguma forma, também colocar em xeque o nosso professor. Não é uma coisa muito gostosa, muito tranquila, confortável. Porque para o professor também se tornou desconfortável. Sim. Porque quando ele busca, às vezes, a pergunta do aluno não é para saber a resposta. Não é para que porque o aluno não tem a resposta, melhor dizendo. É só para se certificar se a pergunta que ele está fazendo, o professor tem a resposta. Porque ele já tem. É isso aí. Isso desafiador. Que é muito desafiador. E eu entendo nesse momento, assim, quando os professores se desesperam nesse sentido. Né? E eu já ouvi alguém dizendo assim, mas é fácil, porque vocês lidam com os adultos. Sim, é verdade. Mas a gente, se for ver, a gente é trapaceado por essa sociedade que nós temos aí. E mesmo assim, a gente tem dificuldades. Claro, a gente discute, e a criança não tem essa capacidade desenvolvida ainda, mas eu não tenho dúvidas de que você ser colocado em xeque diante de uma turma de 50 alunos, por exemplo, é um desafio muito grande, gente. É um desafio muito grande. O meio da educação, claro, existem as outras áreas, outras profissões que também estão sendo impactadas pela tecnologia, mas na educação, acredito que em função da pandemia acabou acelerando, acentuando muito mais. Então, por isso que está aí o desafio para o professor. Por um outro lado, se você pegar pelo lado do aluno, olha o potencial de crescimento e de desenvolvimento, porque não existe nada que ele não consiga tirar uma dúvida. Daqui a pouco, assim, eu estou com dúvida de entender determinado aspecto. Ele vai achar um vídeo no YouTube, ele vai achar uma publicação que tenha um gráfico lá, que seja algo visual para ele, vai ter um texto, vai ter um artigo, vai ter outro... Aí tem muito material. Então, assim, a internet, ela possibilitou que, assim, se o aluno, a criança, o adulto, seja lá quem for, tiver um pouco mais de vontade, ela não fica sem saber nada. Não. Ela vai se aprofundar. Ela consegue avançar. Ela consegue. Hoje, né, se a gente for observar, por exemplo, tem muito autodidata por aí. Sim. Tem muita gente que saiu da escola há muitos anos e continua atualizado. Sim. Continua avançando, continua vendo coisas novas, buscando coisas novas, explicando e passando coisas novas. Então, quero dizer com isso que nós temos fontes de informação, fontes inúmeras, né, de informações que nós não precisamos, elas não estão mais só na escola. Vamos pensar assim, não quero tirar o prestígio da escola. Elas não estão mais só na escola. Sim. Né? E para o professor o desafio é maior ainda, né? Porque daí assim, bom, é isso que eu posso fazer, mas se eu olhar para cá, eu vou ver que o aluno tem essa possibilidade, aquela, a outra e outras possibilidades. E isso, com certeza, não é confortável. Vamos falar de um tema que chama a atenção muitas vezes e tem uma importância enorme, que é a vontade de ler. Na tua percepção, os jovens, essa geração, mesmo quem está entrando no mundo acadêmico, o teu contato agora é principalmente, né, com quem está entrando para a graduação. Como é que está sendo esse contato? O que você tem percebido? O que os professores têm comentado? As pessoas estão gostando de ler ou realmente têm reduzido em função desse contato com as redes sociais, vídeo e tudo mais? É que, na verdade, não tenho certeza, né, que nesse mundo da tecnologia a gente não quer mais ler
jovens hoje, a pergunta é essa, né? Os jovens, eles não querem mais ler o livro extenso, eles querem a parte que explica aquilo que eles estão solicitando. Já ir direto naquele ponto. Direto ao assunto. Entendi. Então, o que acontece? Muitas das discussões de sala de aula, elas não são discussões, quando vem da parte do aluno, do acadêmico, elas não são da parte de uma leitura mais aprofundada. São informações que eles buscam em alguma rede social. Mais rasas, né? Isso, são rasas, na verdade, muitas vezes, e muitas fakes ainda, né, que eles tomam como verdade, porque também não se tem muito essa... Nem tudo que está no YouTube é verdade, nem né? tudo que está... Então, essa questão a gente tem assim. E nós temos sim, nós não temos dúvida. Nós, hoje, na universidade, né, a gente faz avaliação institucional, né? Avaliação que o aluno, ele precisa se autoavaliar também, né? Ele se autoavalia e ele tem que dizer se ele tem feito leitura, se ele tem compreendido o processo, todas essas questões. E a gente tem percebido que há uma falta de leitura por parte dos nossos acadêmicos e por parte dos alunos automaticamente, né? Tanto que quando a gente ouve algumas pessoas dizendo que o fulano vai muito bem, que o Beltrano vai muito bem, mas se você for na origem, você vai ver que ele tem uma cultura de leitura. Né? Essa é a diferença. Essa é a diferença, né? Então, é mais fácil olhar o que está escrito aqui, que é uma síntese de algo, do que a gente entender o que isso tudo quer dizer. Né? Então, eu não tenho dúvidas, nós temos dificuldades. E aí também, né, é um círculo, né? É um círculo vicioso, desconfortável, triste, né? Porque os resultados desse processo, eles estão lá fora. Sim. Eles estão lá fora, porque a criança não aprendeu a ler em tempo hábil, não aprendeu a ter o gosto pela leitura em tempo hábil, porque a gente não aprende ou a gente não passa a gostar de algo por acaso. Sim. Tem que ser estimulado a, né? E eu vejo exatamente isso, essa dificuldade. Então, os nossos jovens, nossas crianças, por exemplo, há quem diga, né, essa semana, inclusive, eu vi um especialista falando, que nós vamos precisar de, no mínimo, 10 anos para superar as fragilidades da pandemia, de aprendizagem, só. É muita coisa. É muito tempo. Há quem diga que é menos, né? Mas 10 anos, vamos fazer o cálculo. É quem estava, por exemplo, entrou no 5º ano e sai do ensino médio. Ou entrou no 6º ano e sai do ensino médio e vai para a faculdade. É 10 anos, né, gente? É muito tempo. 4, 5, 8, né? 7, 8, 10 anos. Então, é como a gente diz assim, aquele aluno que entrou no ensino superior, este ano é um aluno que ficou 2 anos na pandemia e que ele não estava preparado, porque ninguém estava, para estudar online dessa forma. Então, nesse momento, talvez isso seja a maior dificuldade. Eu costumo dizer que educação à distância é para quem está ciente que tem que estudar. E quer mesmo. E quer. Porque senão não vai fazer nada. Ensino presencial se você é difícil. não tem... Exatamente. Se o ensino presencial é difícil, eu até brinco, às vezes, quando ouço as propagandas, né? Se você não tem tempo para estudar, faça EAD, né? Então aí me quebra, né? Porque aí, quer dizer, não precisa estudar. E não é assim, né, gente? A gente precisa conhecer, né? A gente precisa, mas a gente vê de tudo um pouco nesse mundo afora. Então, eu não tenho dúvidas de que nós temos grandes fragilidades, mas por falta de estímulo para com a leitura, e que essas crianças, esses jovens, adolescentes e os idosos, os de 92 também, né? Se não forem estimulados, né? Eles não têm, né, gente? Tudo na vida é assim. Tudo na vida. A gente percebe pelo nosso trabalho jornalístico que cada vez menos as pessoas leem. Normalmente o que elas fazem, elas leem o título e quiçá o primeiro parágrafo. Nem abrem, às vezes, a reportagem e já tiram a conclusão. Exatamente. Então, o que eu vejo? Talvez aí esteja o desafio também dos professores, porque na internet se difunde muitas versões. Exatamente. E muitas vezes, por essa cultura das redes sociais, o aluno está muito mais preocupado em confrontar o professor com uma versão diferente do que entender do que realmente aquilo. Aprender o que precisa, realmente aprender né? o que precisa. E é o que a gente vê, às vezes, nos comentários. Eles estão muito mais preocupados em confrontar. Ah, mas não é bem assim. Ah, mas por que estão falando nisso? Como se já isso ofendesse, né, de alguma forma. Mas isso é muito complicado, muito complexo, na verdade, né? O processo de ensino-aprendizagem é complicado, né? Porque... Por que a gente vai para a escola? Porque a gente quer aprender. Mas como é que a gente aprende? Olhando os outros, estudando, fazendo, exercitando, indo para a prática?
Uma série de coisas que a gente aprende. A gente quer aprender também é relativo, né? Porque tem uma fase, e às vezes, algumas crianças que vão porque é obrigação. Exatamente. Então, como é que você vai cativar esse aluno que ele está lá para cumprir tabela? Para cumprir tabela, né? Então, eu diria assim, né? Talvez, Cristina, por essa tua observação agora, o que preocupa não seja nem as crianças, mas é aquele adolescente que está aguardando chegar numa idade que ele possa ir para o ensino, para a educação de jovens e adultos, porque ele não quer ficar na escola regular. Nossa. Entende? Então, assim, ele já se rebela por aí. É gravíssimo. Né? Socorro Deus, né? Então, assim, é difícil, porque se para quem está na rede... Também não quero fazer a crítica aqui à educação de jovens e adultos. Quero dizer que, na minha leitura, não deveria existir. Porque a educação de jovens e adultos, ela é um paliativo para aqueles que não tiveram oportunidade em tempo hábil. Mas hoje se Mas hoje tem essa oportunidade. E mais do que isso, nós estamos falando isso há 20 anos. Então, nós já deveríamos ter somente aqueles com quase 90 estando lá nos jovens e adultos. Os 92 por aí poderia ir. Agora, antes Exatamente. disso, tiveram a oportunidade. É que, na verdade, não deveria ter os jovens, né? Deveria só... Interessado, ele fala, não tem problema se eu não passar depois, eu passo ele. Tipo, se você não está ouvindo essa informação, Maria, nossa jovem aqui, nossa geração Z, aqui do canal, que acabou o ensino médio há pouco tempo, está nos contando que na sala de aula eles comentam que se ele não passar, ele não está muito preocupado, porque ele tem a opção, né? Aí talvez a gente precisa fazer, eu de vez em quando penso nisso, né? Não que faço muita reflexão, né? Mas, nesse sentido, mas eu às vezes fico pensando, e com frequência me pego a pensar assim, né? Qual é a perspectiva do jovem que tem 15 anos e qual é a perspectiva da pessoa com 92, por exemplo? Vamos pegar né? Entende? Então, assim, o que eu quero? E por mais que hoje, se não tenho 92, né? Tem que desmentir essa ideia. Ainda não tenho 92, né? Mas é como dizia um primo meu, que ele perguntou para o vô dele, né? Que estava fazendo 80 anos. Ô, vô, como é que é? O senhor está se sentindo aos 80 anos, aliás, né? Como é que é se sentir aos 80 anos? E ele respondeu, eu estou me sentindo como um pé de frutas recém-plantado que ainda deseja dar frutos. Opa! Olha. Então deu uma lição, né? Só no nisso neto, aí. Né? Só nisso daí. Mas aí, eu temo que muitos dos nossos jovens não estão pensando em dar frutos. Ou aonde que eles querem chegar? Que tipo de frutos querem... Mas aí que é interessante, agora eu vou puxar uma brasa pro assado da UNOESC, porque eu fui fazer a matéria lá com os alunos do Expressivo, que eles têm já, de pequeno, disciplinas de planejamento de vida. Exatamente. Tipo, claro, você tem que instigar logo cedo, plantar a sementinha que você ali. quer, o que você quer da tua vida? Sonhar. Que isso... Daí sim a criança vai ter um objetivo, mesmo vai querer buscar mais. Exatamente. Assim, a gente já falou até sobre esse assunto aqui em algum outro podcast, mas acaba casando aqui também. O fato de a gente estar vivendo em um mundo que hoje está tudo muito mais fácil, porque vamos lá, em outras gerações, para você ter o básico, que era o quê? Uma casa, uma alimentação adequada, você ter um meio de transporte e tal, era um esforço absurdo para você ter isso. Isso aí. Hoje já está mais normal. Assim, é claro que tem muitas pessoas que ainda não conseguem, óbvio, mas já se tornou mais assim, a família que não tem realmente, nós precisamos ajudar e tudo mais, mas assim, a grande maioria acaba tendo, pelo menos na nossa região, que tem uma qualidade de vida muito boa. Talvez não é isso que está fazendo com que as crianças... Não, pois a vida é fácil, né? É fácil aqui. Se eu ficar em casa, é muito melhor. Eu tenho TV, eu tenho videogame, eu tenho acesso à internet, eu tenho comida a hora que eu quero, eu tenho uma casa com ar-condicionado, é confortável. Tá bom, tá fácil, né? Tá cômodo. Aí eu diria né, que a gente talvez tenha que começar a repensar a escola de pais, por exemplo, né? Porque a escola de pais, ela poderia nos trazer uma reflexão, uma ideia. Vejam só, eu ouço muito isso, e vocês também já devem ter ouvido, né? Eu vou dar para os meus filhos aquilo que eu não tive. Nossa. Tá? E aí é o problema. Porque aí é o seguinte, a gente teria que dar tudo para o meu filho, porque eu não tinha nada. Sim. Entende? Muitas famílias viveram nessa condição. E aí como é que você faz esse trabalho? Demonstrar para o jovem que ele precisa avançar em algumas coisas. Então, quando a gente não tem, quando a gente não olha, não tem esse olhar, né, de fato, esperar estar pronto ou receber né, essas coisas de mão beijada. A gente vê jovens hoje já falando isso.
que não dão valor por isso. Sim. É. Entende? Então, talvez há uma caminhada que a gente precisa retomar algumas coisas ainda, inclusive dentro da escola, dentro da educação, né? Porque é isso que nós precisamos mostrar. Afinal de contas, como é que você... E volto lá na minha primeira fala. A gente precisaria fazer, talvez, e eu já escrevi uma boa parte da minha biografia, digamos assim. Vai sair um livro aí? Não vai sair livro, não. Mas o objetivo que é? É me compreender como é que eu chego aqui. Isso é legal. Entende? É assim, por onde eu passei, por onde eu transitei, o que eu tive que fazer. Entende? Aonde eu morava a 5 quilômetros da escola, por exemplo, para ir a pé, na minha época não tinha transporte. Até para valorizar. Para valorizar tudo agora, isso. né? Ser grato, né? Exato. Então, assim, o que a gente precisa? E eu fiz uma experiência com o grupo de professores, numa ocasião, já faz acho que uns 5 anos, e a gente estava discutindo sobre a questão ética profissional, né? Certo. E vamos pensar, vamos ver como é que a Cristina se tornou a Cristina que é hoje. Cristine. Né? Como é que a Cristina é o que ela é hoje? Eu aceito Cristina também, tá? Aceito também, né? Como é que nós somos o que somos? Como é que nós chegamos aqui? Então, isso é importante, sabe? Porque quando as pessoas não conseguem ver passo a passo por onde passou, porque às vezes a gente ouve os pais dizendo assim, se vocês soubessem que a gente não tinha isso, né? Que os pais falam para os filhos. E como eu transitei da educação infantil ao ensino superior, a gente ouve isso ainda hoje, com os pais do ensino superior. Né? Quando a gente começa a olhar e tentar escrever isso, a gente se dá conta. E eu fui fazer isso quando eu fiz um componente lá numa disciplina, no doutorado, lá na Federal de Santa Catarina, e o professor disse assim, vocês têm que saber quem vocês são, porque senão vocês não vão fazer nada além disso. Porque para vocês está cômodo, olha só, onde que foi? Está cômodo para vocês se apresentar quem vocês são. Difícil é se apresentar quem vocês foram nesse processo, nesse caminho todo. Então, eu assisto os programas de vocês aqui e tem alguns momentos que as pessoas contam tudo isso, né? E isso é importante, por onde passei. Né? Eu, por exemplo, eu não tenho nenhum sentimento de dizer... Eu saí de casa aos 9 anos de idade para ir morar com meu avô e minha avó, porque não tinha ninguém para fazer companhia para eles. E o meu avô, assim, considerando que nós éramos em 10, né? Não vai fazer a diferença. Vai lá, né? Nossa Senhora. Brincadeira, né? Brincadeiras à parte, mas foi isso que na época... A minha mãe faleceu faz 2 anos, né? Um ano e meio. Mas não faz 2 anos ainda, né? Mas assim, uma vez eu perguntei para ela, por que eu, né? Por exemplo. Porque uma boa eu pergunta. Poderia ter sido o outro. Né? Afinal, tinha vários, né? Tu estava lá na intermediária, isso aí, né? Então... porque você estava no intermediário. No intermediário. Então, assim, você não era o mais velho que ajudava a cuidar dos pequenos e nem era o pequeno que precisava de cuidados. Certo. Você estava numa fase, 9 anos, transição, 4ª série primária. Você já era maduro com 9 anos. Eu acho que ela me entendeu assim. Só pode. Porque eu tive que me virar sozinho. Fiquei 13 anos com meu avô, minha avó, minha avó, né? Meu avô faleceu em seguida, né? Mais 13 anos com a avó, com o tio, né? Ajudando e tal, trabalhando com eles, que eu tenho uma gratidão enorme por eles, porque aquilo que eles... Talvez eu seja o que eu sou hoje muito pela condução deles, porque como eu estava do lado da escola, eles me obrigavam também a ir para a escola, né? Certo. E os meus irmãos não tiveram a mesma oportunidade, né? Sim. E tal. Mas eu consegui começar a estudar. Além do 4º ano forte, né, que se fazia antigamente. Chegasse até o 4º, estava bom. Não. E aí, quando estava bom mesmo, tu repetia a 4ª série, né, para ficar melhor. 4ª série forte. 4ª série forte. Era isso mesmo, né? A gente brinca aqui, mas era isso mesmo. Fazia 2 vezes a 4ª série. Repetiu a 4ª série porque era uma criança que não poderia ficar em casa, né? Não servia como mão de obra ainda, porque cá entre nós, né? Sim. Não servia como mão de obra pesada, né? E também, tá na escola meio-dia, pelo menos. O pai e a mãe ficam tranquilos. Tranquilos, a escola cuida, né? A escola cuida. Então, tudo isso a gente precisa olhar um pouquinho, né? E analisar, digamos assim, por onde a gente andou, por onde a gente passou, o que a gente fez, o que a gente deixou de fazer. Tem quem se desafia mais e outros não tanto, né? Isso acho que é uma situação que também conta, né, nesse momento que a gente está, né? Porque é bom estar na zona de conforto, é muito bom. A gente procura isso, né? A gente procura isso, exatamente. Né? Então eu vejo assim, quando eu lembro, quando me lembro da escolinha, né?
lá da escolinha primária, por exemplo. Depois eu fui para uma escola um pouquinho maior, mas ainda era reunida, né? Todo mundo junto ainda, quando fui morar com meu avô e minha avó. E eu tinha que fazer o básico do básico, né, com eles, né? Lavar os pés do vô, buscar graveto para acender o fogo, né? Aquelas coisas que uma criança fazia. No interior, No principalmente. interior. No interior, né? Mas Então, você tinha a responsabilidade, esse é o detalhe. Isso. Você já tinha essa noção de responsabilidade. Você estava fazendo uma atividade que era simples, mas você sabia que aquilo era a tua missão. E era E necessário. você se sentia parte do processo, você se sentia importante. Às vezes é isso que falta também para as crianças, porque, tudo bem, o que consegue fazer? Você vai puxar o lençol da tua cama. Então, olha só, você é uma parte importante na organização da casa. Você organiza a tua cama, né? Às vezes é uma coisa, né? A criança faz parte desse processo. É isso que talvez hoje as pessoas não, né, muitos dos jovens não conseguem perceber essa responsabilidade da sua caminhada. Entende? Eles não conseguem, porque eu volto a dizer assim, né, a gente, eu tenho certeza que vocês pensaram um pouquinho na vida de vocês agora, quando eu falei da biografia, né, de cada um, da autobiografia. Já começa a puxar. E a gente começa a pensar assim, olha, eu lembro disso, eu lembro daquilo, eu lembro da colar, fez assim, fiz assado, né? Tem histórias que poderiam servir aqui por longas horas, né? Mas eu perdi um irmão, por exemplo, o que me antecedeu, né? O mais velho que eu, primeiro, né? Ele faleceu, bebê, né? E eu acho que, assim, uns 2 meses depois, a minha mãe já estava grávida novamente, né? Então, assim, eu fico pensando se naquele momento a gente não veio também para suprir uma fragilidade dela, Sim. da família, que acabou de perder um filho, uma criança de 40 dias, e logo em seguida era assim, né, gente? Se encontrar grávida, se sentir grávidas, né? Porque eu não tinha essa orientação que se tem hoje. Então, claro, a gente olha um pouquinho para isso. Então, eu acho que um pouquinho do meu perfil também é assim, eu sou muito essa pessoa assim, sou muito humilde, na verdade, né? Bastante humilde, muito simples, mas se eu puder ajudar cada um de vocês, eu me coloco à disposição, né? Sim. Porque é tão triste quando você pede ajuda para alguém e essa pessoa não te ajuda. Então, um pouco dessa empatia com aquilo que o outro vive faz muita diferença. Faz muita diferença, né? Então, é impressionante, realmente tudo isso faz, eu tenho certeza que muita gente em casa também tá refletindo, né? Tá pensando na vida, tá imaginando, né, e tal. Então isso é importante às vezes fazer esses momentos de reflexão. Agora a gente quer ouvir história, Ele falou antes que ele não tinha sido um bom aluno. Eu queria saber o que ele tudo aprontou bem. lá na escolinha isolada. É uma história, Não, pode não. ser essa. não, eu vou dizer assim, se você encontrar algum registro na minha vida acadêmica, escolar, toda ela, né? De não ter sido a referência negativa ou ter me comportado de forma Errada, enfim. você não vai encontrar. Tá. Não, então eu que entendi errado. Mas quando eu digo que eu não era bom aluno, porque eu não era um bom estudioso. Um bom aluno, eu não estudava o suficiente. Eu não estudava o suficiente. Eu não era o aluno exemplar da sala em termos de conhecimento, de notas de e tal. nota. Tu tava lá na meiuca? Sim, Que né? meiuca é pra baixo, às vezes. Né? Eu sempre brinco com o pessoal que no ensino médio eu só não peguei exame do recreio, né? Do intervalo. Eu passei direto do intervalo, né? Então, mas se não, se eu tivesse prova de exame final, eu pegava disso também. No ensino médio, tu era onde? Xaxim? Tu fez em Xaxim. E tu era do tipo que ia gazear a aula? Na minha época, lá em Jaborá, nós falava que era gazear a aula. Tu ia gazear a aula? Não. Não, porque por várias razões, mas a primeira delas era o seguinte: gazear com o quê? Entendi. Entende? Porque assim, a gente não tinha dinheiro para lanche todo dia. E digo uma questão assim, no meu ensino médio, eu almoçava às 10h30 da manhã, certo. Porque eu tinha que chegar no ponto de ônibus, 5 quilômetros, chegar no ponto de ônibus, 12h15, certo? Tinha que ir a pé, porque o ônibus passava. A aula começava 15:45 e terminava 10:06, aliás, 10:02, 10:06. No meu tempo. Nossa. Aí, depois de 10:06, a gente saía da escola, eu ia 14 quilômetros, até a comunidade da Anitta Garibaldi lá, né? Até aí,
de ônibus que demorava um século, porque ele não era pinga-pinga, o ônibus. Ele era pinga, 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 pinga. Imagina. Ele parava a cada 50 metros. Nossa. Certo? E de lá eu descia do ônibus, né? Então o meu horário de chegar em casa era entre 8h15 a 8h30 da noite, 20h15 e 20h30. Então veja só, almoçar às 10h30 da manhã e ter que ficar até às 8 horas da noite para chegar em casa, para comer de novo. Meu Deus. Então assim, Não. a gente sofre isso, né? Claro. Por isso que eu digo assim, pensar um pouco por onde a gente passou, faz... Se dá valor, né? Se dá valor por aquela... Então, assim, não de ser bagunceiro, baderneiro, de aprontar, não. Nunca fui isso. Mas não de Não. Só tive uma situação que eu fiz uma brincadeira e a professora entrou na sala e aí ninguém me entregou e fico por isso, né? Mas uma brincadeira só... Tudo bem, tu não tava nos top 3 lá, nos top 5 da sala de aula, mas agora de quem estudou contigo, quantos tem uma que é doutor hoje? Quantos que fizeram doutorado? Tu consegue ter essa noção? Olha, eu quero fazer uma outra reflexão, então. Um pouquinho mais aprofundada, só de uma época aí, né? Nós terminamos a 8ª série na época em 14 alunos. Certo. A turma, certo? Aham. Eu vou fazer esse exercício. Desses 14, 2 pessoas foram para o ensino superior. Nossa. Aliás, desses 14, nós tivemos, eu acho que uns 6 ou 7 que foram para o ensino médio. Ah, tá. Desses 6 ou 7, 2 foram para o ensino superior na época. Eu e mais uma colega. Sim. E fora isso, depois foram. Os outros foram também, mas sempre muito mais tarde. Né? Dessa minha turma, desses meus alunos do ensino médio, talvez alguém que eu não conheça mais, ou que, né, porque é tanto tempo também, né, que tenha feito depois. Mas eu não tenho essa informação de dizer, eu não sei ninguém que tenha feito mestrado e doutorado. Por isso. Tu estava guardando, estava reservando, aí, ó. E eu segui, tem um detalhe que vocês, talvez vocês nunca tenham ouvido falar, né? Mas eu sou bimestre. Como assim? Tem 2 mestrados. Sério? Bimestre. Essa é nova pra mim. Eu não tinha... Mas por que 2 mestrados? Se é um já é difícil. Então, porque para te ver o quanto a gente sofria na época. Isso faz muito tempo, mas né? tu gosta de sofrer, então, porque fazer 2 mestrados... É verdade, mas assim... É verdade. É verdade. Eu tô pensando aqui que eu acho que eu... Não. Não tá isso na biografia Mas ainda. olha só fazer... Não, isso está na biografia já. Na parte escrita já. Mas é o seguinte, nos anos 90, meados dos anos 90, teve um programa de mestrado com Cuba, Certo. no Brasil. E no Brasil teve uma turma em Videira, uma em Chapecó e uma em Criciúma, em Santa Catarina, no caso. Olha só. Essas 3 turmas, aí foi um movimento muito grande para entrar, porque não tinha mestrado nessa nossa região aqui, né? Chapecó não existia nada, né? E imagina para uma turma estar em Videira, também até lá não tinha nada. Então fazer mestrado era coisa do outro mundo, né? E eu tive um amigo, um colega da escola, que trabalhava comigo na escola, que me incentivou muito, assim, ó, eu acho que tu tem que fazer esse projeto. Tu tem que fazer, tem uma vaga e tal. E aí a gente se inscrevia e a gente fazia a opção 1, 2 ou 3, né? Onde a gente queria estudar. Eu vou querer estudar em Chapecó, porque eu estou do lado, né? Chapecó. E eu tive a sorte de ser contemplado na minha primeira opção. Então eu fiz semestrado em Chapecó. Só que ninguém, na época, explicou para a gente como é que isso funcionava, né? A gente entra meio que, né? E ele só dizia assim, não, mas depois vai ser convalidado no Brasil esse título, porque a gente tem um título cubano. É um título cubano. Aí, o MEC orientou a gente. A gente recebeu correspondência do MEC, porque a gente encaminhou para o MEC. O que a gente faz? E o MEC disse assim, não, vocês façam o processo, montem o processinho, né? Uma pilha assim, de documentos, e vocês vão para a USP, que a USP vai validar o título de vocês. Aí eu pensei, bom, ser mestre pela USP também agora vai ser top da balada, né? Vou chegar em Coronel agora Freitas vou chegar detonando. em Coronel em 3 casas, imagina, né? Então, né? E aí a USP e o MEC deu 6 meses para a USP dar uma devolutiva para nós. E a USP levou 2 anos para negativar o processo. Se fosse para aceitar ainda, né? Então não vale? Não valeu. Aí o que acontece? Nesse meio termo, saiu uma resolução. Em 2004, eu defendi meu mestrado em 2000.
com os cubanos, mestrado em educação. Certo. E o meu título, eu consegui validar ele em 2006. Porque saiu uma normativa do MEC que as universidades particulares que tinham o programa poderiam validar títulos, que é o que temos hoje. Por exemplo, a UNOESC pode validar um título de alguém que estuda fora dos cursos que ela tem. Hoje nós podemos fazer isso. Claro que a gente não abre muito isso, porque a vantagem é que as pessoas vêm estudar conosco do que estudar fora e vir aqui pedir validação do título. Sim. Que é o Revalida, que é o pessoal da medicina que fazem, né? Muito, né? Que fazem muito. Então, o que acontece? Naquela ocasião saiu, e aí a Univale fez o processo também, se habilitou, e nós mandamos para a Univale. Só que, pela regra do Ministério da Educação, da CAPES principalmente, né? Você não pode validar 50 títulos num ano, porque ele só tem 20 vagas, por exemplo. Então, ele só pode validar as vagas do final que ele tem, né? Então, se tem 30 entradas, 30 saídas. Agora, não pode ter 30 entradas e 50 saídas. Certo. Né? Não, isso não tem como. Aí, a Univale fez de 5 pessoas desse grupo. E nós ficamos de fora de novo. E aí, nesse caso, né, eu fiquei fora de novo. Eu e mais outros 80, né? E aí, é o seguinte, nesse período, eu já fazia mestrado em História na UPF, Passo Fundo, porque eu não tinha mais esperança. Sim, isso aí já Passou, era. já era. Aí saiu essa resolução e eu tive uma sorte, né? A secretária do pró-reitor de pesquisa, extensão e pós-graduação da época, ela era de Xaxim. Xaxim, gente. Xaxim para o mundo, né? diferenciado, Xaxim para o mundo, né? Não, Xaxim, gente. E aí eu fiz uma conversa com essa menina e ela me disse assim, eu vou agendar uma conversa contigo e vamos conversar com o pró-reitor, na época. E ele comprou a ideia. Comprou a ideia e aí eles fizeram uma resolução interna que eles poderiam fazer, porém a minha dissertação ela estava em espanhol, né? Porque era cubana, né? A dissertação em espanhol. E aí, o que acontece? Eles pediram para a gente traduzir para o português por um tradutor juramentado, concursado pelo Estado. Santa Catarina tem uma pessoa. Misericórdia. Eu não compreendo. Cada vez fica pior, gente. Não, veja só, uma pessoa. Gastava. Aí, o que a gente fez? Aí, o que eu fiz? Aí, eu me desanimei, né? Eu disse, não, eu vou largar tudo e não quero mais nem ser professor universitário, vou ficar na minha escola e pronto. Naquela ocasião, eu escrevi um e-mail, assim, desaforando não, mas assim, educado, mas dizendo tudo o que eu pensava para a UPF. Uma universidade comunitária, uma universidade que tem o foco para o desenvolvimento da região, uma universidade que tem preocupação com as regiões mais pobres, né, porque, na verdade, na época, 2006, imagina, né, a tradução da minha dissertação dava R$7.000. Era como se hoje desse 100 pela pedrada. Nossa. Porque é por palavras que eles cobram. Imagina, Meu Deus. uma Por dissertação palavra, no né? mestrado. E aí eu disse que eu não ia fazer, eu ia abandonar o mestrado em História e não ia fazer mais nada. E eu não era mais, a partir daquele momento, não sou mais aluno dessa instituição, pelo descaso de vocês. Aí chegou pro reitor, né? E esse e-mail abriu a porta para os outros colegas. Olha só. Abriu a porta e eles tiraram a história da tradução, que não precisava ser por um tradutor juramentado, bastava ser por um tradutor, né? Alguém Sim. que traduzisse a dissertação, e só tinha que fazer a defesa novamente. Não tem problema. Fazer defesa do trabalho que a gente escreveu, a gente vai fazer. Sim. Aí eu fui para a defesa. Aí terminei a defesa de história, da educação, né? Agora eu vou abandonar a de história, porque não tem lógica, né? Aí o meu coordenador me chamou e me disse assim, não, professor, mas você não pode, porque a gente vai ter prejuízos diante da CAPES, um aluno que desiste do programa. E tal. Vamos terminar. Eu tinha 2 capítulos prontos, faltava o 3º, né? Eu fiz o primeiro e segundo capítulo, estava um texto top de linha já, né? E o 3º, se fosse por nota, dava mais ou menos 3,5, 3,5, e o outro dava uns 2, mais ou menos, né? No terceiro capítulo. Eu fiz o que eu tinha para fazer, fechei ali e fui. Nesse período, antes de terminar da defesa final do mestrado em História, daí, né? Porque eu já era mestre em Educação pela UPF, daí, né? Surgiu uma oportunidade do doutorado na UFSC. E aí, assim, 3 dias, né? O pessoal, vai.
Então eu vou, né? Elaborei o projeto, pedi ajuda para alguém ler o meu projeto antes e fui para a UFSC para fazer o processo seletivo. Uma semana depois veio que eu estava aprovado na primeira etapa, que tinha uma segunda etapa, terceira etapa, quarta etapa. E uma passagem muito, muito forte para mim foi que quando eu fui para fazer a arguição do projeto, a entrevista, né, de ingresso ainda, né? E aí eu estava sentado na UFSC, numa banca que tem lá, num prédio miserável que tinha lá, que hoje não tem mais. E aí chegou um senhor, né? Ele me disse: "Você é o Cláudio?" "Sim." "Você veio para fazer entrevista?" "Sim, eu vim para fazer entrevista." E ele disse: "Vamos tomar um café? Eu vou te pagar um café, vamos dar uma relaxada, porque eu estou muito estressado já hoje." E eu pensei assim: putz, lá merda, né? Se é coisa que se diga para alguém que vai fazer uma entrevista de trabalho, né? Uma entrevista de seleção, né? Aí a gente foi, ele perguntou isso, perguntou aquilo, perguntou colar. E fui falando um pouquinho de quem eu era. Quem era essa né? pessoa? Era o professor. Fugiu o primeiro nome dele. Mas ele faria a tua entrevista? Ele seria uma pessoa, era uma banca, né? Eram 3 pessoas da banca. O professor Reinaldo Fleury. E aí ele fez a entrevista e tal, passou, não falou nada, né? Passei a entrevista. Uns seguiam os trâmites, né? E me chamaram para matrícula. Aí eu disse: "Mas eu não tenho orientador", porque olha a minha pobreza, né, gente? Eu não tinha orientador previamente indicado para chegar lá e dizer assim: me defenda, né? Me ajuda, né? Certo. E aí eles foram chamando um por um, dizer assim: "Fulano com orientador agora, sala tal, fulano com data." E eu pensei assim: eles vão mandar para casa, porque me chamaram para matrícula, não tenho ninguém para me apoiar aqui. Aí terminou, ele disse, daí o coordenador falou o seguinte: "Cláudio, você vai ficar com o professor Reinaldo Fleury." Opa. Aí a gente conversou e ele me disse assim, ele estava com problema de saúde já, né? Ainda está hoje, mas bem tranquilo, assim, com câncer, né? E aí ele disse assim: "Eu já tinha definido que eu não ia mais orientar ninguém, porque eu não estou bem. Mas quando eu li o teu projeto, que eu vim por acaso na tua banca, porque eles não leem todos, né?" Ele disse: "Eu gostei muito do teu projeto", e aí eu disse que sim para o teu projeto. E vamos embora. E tanto que um semestre depois ele pediu afastamento das atividades em função da doença. E ele me dizia assim: "Tu continua vindo aqui em casa. Tu vê aqui em casa que eu vou te orientando, vamos fazendo. E aí chegou uma hora que eu entrei em crise, né? Porque a pressão era muito forte, né? Aí eu disse: deixa eu descansar um pouquinho. Descansei 6 meses. Aí ele me chamou e me disse assim: "Eu preciso que tu vá para um evento em Cusco, no Peru, para você facilitar um pouquinho a tua leitura, a tua clareza em relação ao teu tema. Eu acho que o curso vai te dar uma boa contribuição." Aí eu fui, fiquei 10 dias em Cusco, num evento, e aí voltei e disse: "Agora eu quero terminar. Agora eu sei o que eu quero." Né? Olha só. Realmente Agora eu abriu abriu. E lá eu encontrei brasileiros e era um evento internacional, então assim, aquilo lá me levou muito para isso, né? É uma missão de um orientador mesmo, né? Isso aí. No caso, viagem voltada à educação, né? Para turismo, faz também, mas eu já ouvi antes, você estava contando uma outra história, era trabalho também, né? Você viaja bastante a trabalho. Né, né? eu voltei ontem de Brasília, por isso que ontem eu estava... Como é que tá lá o presidente? Conversou com ele e tal, tudo certo? Eu acertei com ele, então que na próxima semana ele vai te chamar para aquele churrasquinho lá. Que ele disse beleza. Eu já conversei com ele. Né? Ele disse Será que sai um churrasco, gente? Pois é, nós tentamos com todo mundo. Né? Mas ele disse que ele quer vir aqui no canal Ideal. Ele vem aqui? Não pode falar. Não pode então, falar. Fechou. Tá. Pode falar. Vamos ver. Mas se ele falar mal de mim também... Só nós vamos ter que ver questão de agenda, né? Porque a nossa agenda é complicada, né? Se vamos conseguir receber e tal, né? Mas tudo bem. Mas assim, voltando lá para a tua observação, né, Ederson, na verdade, nessa minha caminhada dentro da educação, me permitiu chegar próximo, por indicação da UNOESC, na verdade, né, ao Conselho Municipal de Educação, do Conselho Municipal de Educação, a coordenação estadual dos Conselhos Municipais de Educação, a vice-coordenação, na verdade, né,
E hoje eu estou praticamente no meu 5º ano de mandato, digamos assim, mas não é de salário, tá? Assim, meu 5º ano de trabalho voluntário, poderíamos dizer assim, né? Coordenando as atividades dos conselhos em Santa Catarina, dos 295 conselhos. Nossa. Então, nas horas de folga, né, a gente dá esse apoio. Das 11 da noite até... Isso, Às até 6 6 da manhã, 6 6h30, 7 horas. Né? É bastante tempo. E nessa viagem a Brasília era exatamente isso. A união dos conselhos, ela completou 30 anos esse ano. E o Congresso Nacional fez, então, a homenagem, né, aos conselhos que criaram. E de Santa Catarina era o Conselho de Florianópolis. Né? E como eu represento todos eles, independente de quem estaria, aí eu fui convidado para essa homenagem em Brasília, e que é fruto, de fato. Eu não viajo a turismo, eu viajo sempre a trabalho. Dificilmente eu saio de casa para dizer assim, eu vou ficar 3 dias fora para... Né? Mas a gente aproveita. Eu quero confessar aqui, né? Para quem uma gosta, questão. né? Eu vou pro evento, mas eu sempre dou um jeito, antes, durante ou depois do evento, pelo menos um dia para conhecer o espaço onde eu estou. Não, legal. aí tudo bem. Aí você Tá? dá aquela turistada também. Isso aí, né? Aí um Uber, um táxi, alguém me leva para os lugares que você importante. imagina dentro daquele contexto, né? Isso é legal. Independente de onde a gente está. Isso é importante. E muito bom. vamos sair um pouco do assunto educação? Acho que a gente já está com quanto? Meu Olha, Deus, olha ali. Então é a finaleira. É a finaleira. Vamos falar um pouquinho do Cláudio fora da educação, porque, meu Deus, a gente falou... Aí que você não entendeu, ele chega em casa às 11 horas da noite, Cláudio fora da educação, é dormindo. Não, mas tem o grupo de reis, Aí mas a gente já acabou. falou, mas o que É mais que o isso. Cláudio... Claro, o que você faz fora da educação? Eu durmo. É isso aí. Então, acabou a entrevista, já pode ir pra casa. Não, vai. Não, pode falar. na verdade, vamos ver se a gente consegue ser rápido, né? Mas não é fácil, né? Então, como eu falei anteriormente, né, no início aqui, eu sempre tenho um pé fora da escola, né, da educação, na verdade, né? Porque por aquela preocupação inicial de por que ser professor, né? Porque a gente pode contribuir, né? A gente pode contribuir. Eu, desde muito jovem, muito antes de ser professor, eu sempre fui uma liderança na comunidade. Sempre fui liderança na comunidade, grupo de jovens, essas coisas, sempre estava envolvido, na verdade, né? E a gente cria também essa relação com as pessoas. Então, a gente estabelecendo um pouco essa relação com aquilo que a gente gosta, e eu continuo até hoje, por exemplo, assim, com envolvimento. O Moraes sabe disso, né? A Cristine também sabe de outras coisas, né? Não posso falar tudo que ele sabe de outras coisas. Mas eu sempre estive envolvido com a comunidade, com a Associação de Moradores, né? Com o Observatório Social, nesse momento, assim, nas outras horas de folga, porque eu já tenho várias de folga, né? Eu também estou lá em Xaxim no Conselho de Segurança, né? No Conselho Municipal de Educação de Xaxim, no Conselho Municipal de Educação de Xanxerê. E a gente trabalha, claro, isso é educação, né? Mas a gente tem outras coisas além da atribuição de trabalho, do meu emprego, digamos assim. Claro que algumas coisas estão ligadas. E eu acho que uma das coisas que mais me dá alegria fora o meu trabalho, né, porque eu preciso trabalhar também, né, mas nunca coloquei isso na balança, mas eu sempre brinco com isso, né, que eu tenho que abrir mão daquilo que não me paga, né, porque o que me paga eu preciso manter, claro, né, mas o que mais me traz essa alegria, de fato, é, como alguns chamam, né, terno de reis, folia de reis, grupo de reis, né, visita às famílias. Isso para mim é uma alegria muito grande, você fazer visita àquelas pessoas que você nunca teve a oportunidade de trocar uma palavra às vezes, e você chegar e conseguir dar um abraço, falar 5 minutinhos. O Moraes já nos acompanhou em alguns momentos, tá? Lá em Xaxim sabe disso, né? Então, assim, isso é uma atividade que me chama muita atenção. E esse envolvimento com a comunidade, a gente se sente parte porque, na verdade, onde eu moro hoje, né, eu chamei uma reunião para criar a comunidade, para criar a associação de moradores, e de lá para cá a gente não tem condições de se desligar. Não tem condições, não. A gente não consegue se desligar, né? A gente tem dificuldade de se desligar, porque a gente se sente responsável por aquilo. Né? Se sente responsável por aquilo. Então, como aconteceu o episódio da semana passada, do temporal, por exemplo, do vendaval, né? Aí, assim, todo mundo liga para a gente para resolver algumas questões e fazem com que a gente se torne essa... E, claro, eu dizia esses dias, quando alguém me dizia, mas você é uma referência para nós no bairro. Sim, vocês esquecem que eu fui
professor aqui em Xaxim por 20 anos e que muitas das pessoas que me cercam hoje são meus ex-alunos. Sim. São meus ex-alunos. E eles estão em todos os setores, em todas as atividades e uma série de coisas. Então, assim, eu sou essa pessoa fora. E tenho dito assim, as pessoas podem até pensar que eu gosto de mandar, mas eu prefiro obedecer. Eu ainda prefiro obedecer. Quando alguém me disser, tem que fazer isso, eu prefiro fazer isso do que pensar o que fazer. Não pensar, não é o fato de pensar. Mas sim, claro, né, que às vezes a gente tem que dar a nossa opinião sobre, mas é tão bom a gente ficar num espaço, num conforto da gente e esperar alguém te chamar para fazer as coisas. Mas eu não consigo fazer isso, tá? Não consigo me acalmar a esse ponto. Mas é importante isso. A pessoa que está numa posição de liderança, como é o teu caso, se ela não sabe receber uma ordem, entre aspas, ou em algum determinado momento executar uma tarefa que outra pessoa perguntou, ela não vai saber também conduzir a própria equipe. Então tem que ter essa humildade, isso que você falou, tipo, alguém precisar da tua ajuda. Não, eu não vou fazer isso aqui. Isso aqui não é para mim. Eu tô aqui para direcionar, eu tô aqui para comandar. Eu não vou meter a mão na massa. Então isso, né? E aí eu acho que você puxa uma questão que eu não consigo esquecer alguns momentos, né? Que é o fato de a gente ser ou estar na posição que a gente está enquanto profissional da área da educação, estar na universidade, ter a titulação, né? Ter algo que muita gente talvez desejariam estar na minha condição, né? Porque você ter 40 horas, e eu estou aqui há 23 anos, né, na UNOESC, e que eu digo para você assim, que eu cresci muito com essa caminhada junto à UNOESC, e eu agradeço imensamente pela oportunidade que ela tem me dado, porque eu estou nesses outros elementos fora do meu convívio do bairro, na verdade, em função da instituição. Muita coisa eu conheci em função da instituição, então eu tenho que ser grato eternamente. Mas uma coisa que eu não consigo esquecer é quando uma pessoa que me conhece e que é professora universitária também, e ela me disse assim um dia, eu não entendo por que você se envolve com comunidade, com um monte de coisa, em vez de se preocupar só com a tua profissão, com o teu trabalho. Aí eu respondi para ela o seguinte, tem duas coisas que eu acho que é importante. Sim, eu entendo que tenho muita coisa para fazer, mas eu quero dizer para ti o seguinte, é o que eu penso, tá? Alguém pode não concordar que vocês estão nos ouvindo, né? Mas quando você quer que as coisas funcionem, você tem que colocar nas mãos de quem já trabalha, de quem já faz. É verdade. Porque se você colocar nas mãos de quem não faz nada, não vai acontecer. Não vai acontecer. Então, assim, é muita coisa, eu entendo, mas é preciso que alguém conduza o processo. A primeira questão é essa coisa. Segunda questão, eu gosto de estar lá, porque se tiver uma organização de festa, que o Ederson já participou lá do nosso bairro, não sei se a Cris já participou, acho que não me lembro. Tem que ir lá. Mas assim... já sentiu uma cobrança aí. Isso aí. O que acontece, né? O que acontece? Se tiver que arrumar um banco, uma mesa, limpar, arrumar, eu estou lá. Para mim, na verdade, é esquecer toda a minha caminhada, todo o meu contexto profissional de educação, por exemplo, e viver outra experiência. É trocar literalmente o meu fazer. E isso, às vezes, claro, tem estresse, né? Mas assim, isso me tranquiliza, me deixa mais sereno. Porque a gente vê que outras pessoas, e aí a pessoa diz, por que você está ali ajudando, lavar o chão do pavilhão para fazer baile, para fazer festa, fazer isso? Não tem problema nenhum, eu não sou menos que ninguém. Aqui eu sou comunidade e lá eu sou o diretor, mas lá eu faço a minha parte, aqui eu faço a outra. Então isso como é que eu vou dizer assim, me enaltece, me realiza também, né? Me realiza em poder ajudar as coisas mínimas possíveis. Nas coisas mínimas possíveis. E nesse período todo que a gente está aí, né, já são, eu acho que uns 8 anos que a gente está envolvido num outro processo, né, que é o processo de beatificação de Frei Bruno. Sim. Tá? Que esse teria que ser um outro momento, né, mas lá eu sou segundo secretário do processo. Então os nossos documentos já foram para Roma e estão lá aguardando agora o parecer, né, um dos pareceres, na verdade. Que são vários já, né? Já passaram vários. Então, assim, tudo isso é história, tudo isso é caminhada, você reconhecer nas pessoas do outro aquilo que ele já fez, aquilo que ele contribuiu.
E eu sei que nem sempre a gente consegue fazer tudo isso, né? É verdade. Mas eu procuro, na medida do possível, separar. Agora é isso, depois é aquilo e depois é colar. E assim, é muita história legal que a gente poderia abordar aqui, né, Cristine Marago? Mas o cachê do homem a gente sabe que é caro. E sabe né? qual que é a minha felicidade? Ah. Em nenhum momento entrou histórias minhas nesse podcast. Pois é. Mas eu Já vou contar estamos- agora. Não! Vai. Isso. Pra, Agora pra eu vou fechar. contar. A Cris, para quem não sabe, é um talento. Ah, não. Meu Deus É o do céu, talento. Não, eu vou pra casa. Tá? Não, depois eu falo do Moraes também, valoriza tá? o Moraes. Depois eu falo do Moraes também. Mas a Cris, Ah. ela era aluna de sexta série, eu acho, né? Sexta, sétima, não. Ensino Não, médio já. ensino médio, lá Ensino no médio, Neuza. na escola em que eu era Neuza professor, Massolini. diretor, na escola, no Colégio Neuza Massolini. E teve, não lembro mais quem é que organizou isso, mas um concurso, certo? De músicas, né? Certo. O Festival da Canção. Festival da Canção. Estudantil. E a Isso aí. Maraga era cantora? E a Maraga era cantora e ela passou nas etapas municipais, Nossa. né, e foi para a etapa regional e nós fomos para Maratá. certo? Maratá. Na etapa regional, né? E a escola foi com ônibus para prestigiar, para ter torcida, né? Para Certo. ela lá. Não, nós fomos num ônibus de alunos que iam participar. Isso. Na primeira isso. eliminatória regional. Ah, tá. Isso, né? Os participantes. E aí o pessoal da escola foram de carro lá, né, para acompanhar, para ajudar, e nós estivemos lá. Então a Cristine tem, olha, Tem só Ela porque história. ela não quer cantora. lançar Dá uma carreira palhinha solo. aí, Cristina Meu Deus, Maraga. né, Moraes? Pelo amor de Deus. Canta aí uma Não, eu já da- cantei num podcast. Procurem aí, gente. Tem um podcast da procurem Manu, aí, qual? podem procurar. Da Manu. Eu não participei desse aí, então. Não. Ah, Eu tá. dei uma palhinha no final. Tá bom. Então vamos Aham. escutar da Manu Armênio. Vamos ver. Não, mas E o Moraes também tem história, né, conosco, né? Não, mas vamos Quando- encerrando não, então não, ali. Ele Agora tem nós história, estamos né? no Tem horário. história, né? No horário. Não, mas o Moraes eu conheci ele quando ele direto de Jaborá para Xaxim, né? É verdade. De uma capital para uma metrópole, né? E aí ele lá como locutor da Rádio Cultura, foi lá que a gente se encontrou. O primeiro dia a gente se encontrou e conversou na sede campestre da piscina do clube. Ah, é Certo, verdade. olha, Pô, tô tá bom. lembrado Meu Deus. lá, né? A gente sentou lá e ele, né, Moraes da rádio, vamos encostar aqui, né? Porque se o Moraes da rádio tá aqui com nós, a gente vamos aproveitar, né? Vai que a BL deu um recado na rádio. Manda um né? abraço. Manda um abraço pra gente Meu ficar Deus. faceiro. Mas é de lá que eu conheço ele. Depois ele saiu de lá e aí Foi pra- uns 3 anos a gente te chamou de volta lá. Te chamou para ser nosso colaborador, né? Em Xaxim, no curso de jornalismo. E agora continue conosco, né? Com algumas atividades ainda, né, Maurício? Ainda faço algumas coisinhas lá no ESC de vez em quando, lá quando o pessoal diz assim, ó, vem aqui, ó, tal. Tudo bem, vamos lá. Não estamos precisando de você, mas vem aqui, já que tu tem que pagar umas não, horas. Mas aqui, não, tal. pode deixar que o que é dele tá guardado. Nós vamos cobrar dele Minha mais nossa dias, ou menos senhora, dias. Isso me preocupa, Ai, preocupa Allah. bastante. Mas é legal demais, Cláudio, a gente gostaria de agradecer muito a tua presença aqui, poder contar essas histórias, compartilhar, a gente fica feliz que você sirva de exemplo para muitas pessoas que realmente valorizem a educação, né? Porque a gente vê realmente um profissional, né, Cris, que vive a educação e nitidamente não é porque tô lá cumprindo tabela, né? Uma pessoa que quer fazer a diferença. Então a gente espera que mais pessoas, mais profissionais, seja quem está pensando em entrar, quem já faz parte dessa área, que olhe para a educação de uma forma diferente, que não veja só como uma fonte de renda, que veja como algo para realmente crescer, para impactar a vida das pessoas e dessa forma leve, né? Acho que essa é a grande marca, porque se a gente tem a liberdade de dizer que o cara tem 92... Sim, porque lá na UNESC ele é meu chefe, né? Lá ele pode me mandar embora a qualquer hora. Vai chamar de dizer que o cara tem 92 anos aí. Se a gente tem essa liberdade... Deixa porque... chegar isso nas mídias aí. Quando chegar lá, Não. meu amigo, a gente vai conversar de perto. Ui, agora lascou. Agora E outra ferrou. coisa, você novinho aí que tá reclamando que não tem tempo, gente. É... Vamos criar vergonha, né? É verdade. Isso aí, Vamos sabe? se Eu acho ajustar. que, acima de tudo, o que eu sempre procurei, né? Eu acho que isso é para complementar, eu sempre fui professor, mas eu sempre fui amigo dos alunos. Eu nunca tive problemas Não é pela de força. indisciplina na sala de aula. Uhum. Então, o jeito de ser professor, claro, imagina, né?
37 anos, com certeza, alguns desencontros tivemos. Mas eu encontrei esses dias um material das placas que a gente ganhava dos alunos, lá no ensino médio ainda, né? Uhum. E conversando com alguns deles, e eles me dizendo o seguinte: não, professor, o senhor era aqui conosco, assim, o senhor cobrava, mas o senhor era amigo, cobrava de uma forma que a gente não se incomodava por isso, a gente fazia porque gostava do senhor. Então, acho que isso faz a diferença em ser professor, né? Porque não é fácil nem para... E a gente faz, viu? Quero finalizar dizendo o seguinte: quando a gente é professor, a gente precisa se colocar no lugar do aluno e saber se aquela minha aula, se eu fosse o aluno, a aula que eu vou dar, isso aí. ela de fato ela ajudaria. Importante. E ela está sendo produtiva para o aluno e eu estou conseguindo chegar onde eu quero. Isso é muito Porque bom. Se eu não conseguir me colocar no lugar dele, gente, ou se eu não gostaria de ter uma aula assim, então é melhor não dar aula. É melhor né? repensar. Melhor repensar. Mas Muito isso, bom. acho que isso a gente se fortalece. Só um parênteses, agora eu lembrei que o professor falou. Do meu quadrinho de ensino médio. Tu fez aqueles quadrinhos de ensino médio? Não, de foto? De foto. Não, Na tua época já não existia? Na minha época já tinha câmera digital. Já tinha câmera digital. Eu tinha o tornado que estragou, mas a foto eu tenho ainda guardada dos quadrinhos com todas as fotos de todos os colegas. E tem na direção. Tem na direção também. Olha ali. Olha tem um registro lá daquela época. Isso de quanto? De que ano, Maraga? Vamos deixar quieto. Tá bom, eles não gostam de entregar muita idade aqui, né? Mas é o seguinte, Cristina, vamos pensar o seguinte, né? 20 anos. Esses dias, numa conversa com umas pessoas de mais idade, digamos assim, né? Eles disseram assim: ó, vocês têm que colocar na cabeça de vocês que vocês não são velhos. Que vocês têm juventude acumulada. Juventude acumulada, mais boa. Juventude do que outros. O meu cabelo branco aqui é juventude acumulada também. Claro, Mas gente, eu não vamos. Meu Deus. Eu tô acumulando juventude. E que bom que a gente tá acumulando juventude, Exatamente, porque senão tu já pensou, gente? Me peguei arrancando cabelo branco esses dias, vou olhar pro espelho e vou dizer: juventude acumulada, pode Isso ficar aí, aí. pode então, ficar, não sei claro. quê, né? Não tem problema. Faz parte. Fechamos então o nosso podcast, a nossa entrevista. Obrigado mais uma vez, Cláudio, pela presença. Obrigado, Cristine Maraga. Isso aí, pessoal, nos acompanhem lá, Spotify, Deezer, a gente tá também no YouTube, no Facebook, enfim. No site, lá tem uma abinha à direita do site especial, você encontra lá, pode falar, é só clicar que tem todos os programas e você vai ouvir muitas outras histórias também. É isso aí. Feito o convite então. Obrigado pela companhia, forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.